Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputados debatem a estruturação do futebol sul-mato-grossense. Domingo eu estive no estádio Morenão, assistindo um clássico do futebol do Mato Grosso do Sul, que é meu corumbaense e o Comercial. E a exemplo desse clássico, nós tínhamos um aqui em Campo Grande que lotava o Morenão com 30 mil pessoas e era uma torcida, isso na década de 80, que as pessoas viviam isso aqui em Campo Grande, o jogo que antecedia um comerário. E, infelizmente, no domingo fui lá assistir esse jogo e no estádio totalmente vazio. Tinha ali no Morenão em torno de 300 pessoas. Aí anunciou lá o público, 177 pagantes e 100 e poucos que entraram na faixa. Até porque justifica, né? E aí a gente fica pensando assim, o descaso, o desejo, e nós vamos olhar a causa, e a causa está na Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Não tenho nada absolutamente contra o atual presidente, Francisco Cesário, mas é o atual presidente de 30 anos. A federação que foi fundada na divisão do Estado em 78, né? A federação de 1978. Se nós olharmos esse período todo, grande parte do comando do futebol do Mato Grosso do Sul está na mão do mesmo dirigente. E só que o futebol só veio acabando. Não tem incentivo aos clubes, não tem incentivo aos jogadores, equipes péssimas, porque não há uma estrutura, Cabombi, não há uma estrutura para que as equipes possam se organizar. E aí o futebol do Estado foi acabando. Nós tivemos, nesse ano, no Estado de Mato Grosso, 4 equipes que se assemelharia ao Mato Grosso do Sul, 4 equipes participando da Copa do Brasil. Aqui duas, infelizmente, sem estrutura, que não passa da primeira fase. E isso vem ocorrendo anos após anos. Infelizmente, a federação não tem um olhar diferente. Nós precisamos fazer uma CPI na Federação de Mato Grosso do Sul, reorganizar para retomar o futebol do nosso estado. Senão, nós não vamos conseguir organizar e fazer com que o nosso futebol volte a ser aquilo que foi na década de 70, 80. Honra, nobre colega. Deputado Evandro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que a fala que Vossa Excelência está fazendo na tribuna no dia de hoje, eu fiz parecendo um pouco com a fala de Vossa Excelência no final desse ano. Acho que o futebol sul-mato-grossense tem que ser responsabilidade de todos nós. Tem que ser responsabilidade da classe empresarial, dos dirigentes, tem que ter incentivo, tem que ter apoio, tem que ter estrutura, porque senão esse futebol não vai sair de onde está, do zero, não vai sair. E os estádios vazios é o reflexo dessa falta de apoio, dessa falta de reconhecimento do nosso futebol. Eu quero, inclusive, enaltecer a direção da TV Morena, que tem feito transmissão, que tem divulgado, que tem chamado o torcedor para os estádios, mas, infelizmente, nós não temos conseguido sucesso. É uma partida entre Comercial, time da capital, o Corumbaense, um time, né, de uma cidade de um grande número populacional, e não ter a participação do torcedor no estádio é um prejuízo. É um prejuízo porque esse futebol não consegue ganhar estrutura para contratar atletas à altura de representar bem o nosso futebol, sequer consegue arcar com a folha de pagamento, com a questão de alimentação. Então, assim, não tem como o Mato Grosso do Sul ficar vivendo esse marasmo do futebol profissional que vive hoje aqui, infelizmente. Então, lembrando a década de 80, quando tivemos grandes times no Mato Grosso do Sul, o Operário mesmo de Campo Grande, que chegou, se não me engano, chegou a disputar as semifinais do Campeonato Brasileiro. Foi uma das grandes equipes do futebol brasileiro e hoje encontra-se aí passando dificuldades, não só o Operário, mesmo o Biratã em Dourados, o clube Biratã em Dourados,
que chegou a ser campeão do estado, esteve entre as 50 maiores equipes do país, segundo a revista Placar, e hoje em dia não disputa mais campeonato profissional por falta de apoio. Então, a situação que nosso futebol vive é grave. A gente pega os estádios no nosso estado todo, todos abandonados, todos passando por dificuldades, por falta de público, por falta de investimento, por falta de apoio. Você pega Douradão lá em Dourados, que está fechado desde a outra administração, que falta um apoio para abrir. O 7 de setembro, o time tradicional de Dourados tem jogado suas partidas em Itaporã, porque não tem estádio em Dourados, porque não tem a condição. E deputado Barbosinha. Deputado Evander Vendramini, eu agradeço pela concessão do à parte, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto, que é a paixão dos brasileiros, né? É o futebol, e realmente as federações estaduais seguem a tônica da Confederação Nacional, que é uma coisa escabrosa, vergonhosa, né? Já tentou no plano nacional instalação de CPI, já houve CPI para investigar isso, mas, na verdade, quem entra ali acaba se perpetuando no poder, prisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que não pode viajar para o exterior, né? Então, assim, realmente é uma situação vergonhosa, e o que acontece no plano nacional irradia para os estados, e o que está ocorrendo com os clubes é reflexo dessa desorganização. Então, esse é um assunto realmente muito sério. O problema de CPI é que você precisa ter um fato determinado. Nós precisamos ter um fato que demande a formatação de uma CPI. Então, tem que estar muito claro, sob pena da CPI não resultar em absolutamente nada. Mas eu queria enfocar um outro aspecto de uma audiência pública que nós realizamos aqui, de lei de incentivo ao esporte. Nós formatamos um projeto de lei, né? Esse projeto de lei foi trabalhado pelo nosso gabinete, incorporado pelo deputado Herculano Borges. Estivemos juntos aqui, realizando uma audiência pública com o desporto e o paradesporto, dando ao governo, no formato que já existe em outro estado, até 0,5% do ICMS, a empresa poder fazer em forma de patrocínio. Creio que será a redenção do desporto e do paradesporto, que não é apenas para o futebol, é para todas as modalidades esportivas. Será administrado pela Fundesporte, o controle é do Estado, não significa que tem que ser 0,5%, é até 0,5%, e o Estado que controla o limite disso, né? A própria Fundesporte. Futebol, apesar de pertencer à iniciativa privada, não é do poder público, mas é de interesse nacional. Sim. E diz diretamente a todos nós. Então, Vossa Excelência tem toda a razão em propor uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para ver o que está acontecendo, né? O nosso futebol, há muito tempo, no país, não só em Mato Grosso do Sul, não tem muita explicação. A gente fica sempre com vários pontos de interrogação. Eu, até hoje, não me conformo com aquela final de Brasil e França. Até hoje, aquilo lá não me convence. E várias outras finais aí que nós tivemos, que envolve toda uma questão financeira e econômica. Queria só acrescentar ao discurso de Vossa Excelência que o estádio Douradão, que é o segundo maior estádio de Dourados, aliás, do Mato Grosso do Sul, que está interditado. O time de Dourados está jogando em Itaporã, no estádio Chavinha, um pequeno estádio de uma pequena cidade, que é Itaporã, vizinha a Dourados. É lá que o time de Dourados está se apresentando, porque o Douradão, uma obra gigantesca, simplesmente está interditado. Quer dizer, há uma falta de cuidado com isso. E o futebol, ele faz as famílias irem até o estádio, é um momento de lazer especial, todo mundo gosta desse tipo de esporte, então o poder público tem que incentivar mais, mas tem que também investigar, cobrar, para que não continuemos nessa situação que Vossa Excelência tão bem descreveu aqui. Uma parte, deputado, com a autorização do presidente, a partir da Vossa Excelência aqui, parabenizar por trazer esse tema, essa casa. O deputado Barbosinha muito bem falou já de uma audiência pública que nós fizemos, preparamos uma minuta, a verdade, capitaneada aí pelo deputado Barbosinha, que na parte da escrita, do direito, tem bastante conhecimento. Eu já tenho um pouco mais de conhecimento na área técnica mesmo e na prática.
Então, nós somamos esforços, fizemos essa minuta, ouvimos os clubes. Eu acredito que esse novo modelo da Lei de Incentivo ao Esporte pode ser a luz no fim do túnel para o nosso desporto. Então, acreditamos que durante esse período do governo do governador Reinaldo, nós possamos aprovar a Lei de Incentivo, que ela tem que vir do Executivo, para que a gente possa aprovar aqui e dar oportunidade não só do esporte profissional, mas do paradesporto, do desporto lá realizado pelas associações que tiram as crianças da rua. Então, é uma luz do fim do túnel, uma alternativa. E, por último, dizer que só acontece o campeonato estadual aqui no Mato Grosso do Sul graças ao apoio do governo do estado via Fundesporte. Caso isso não acontecesse, infelizmente, nós não teríamos nem condições de ter clubes, porque o investimento que é feito pelo governo do estado através da Fundesporte que dá condições para que os clubes possam participar do campeonato estadual e é muito bem dirigido isso pelo professor Marcelo Miranda da Fundesporte. Então, parabéns, pode contar com o nosso empenho também nesse sentido e Vossa Excelência vem para somar esforços junto comigo, o deputado Barbosinha e outros colegas que tramitam bastante na área do esporte. Aumento da jornada de trabalho e o plano de demissão voluntária dos servidores do Estado também foram temas abordados durante a sessão. Colegas deputados, eu gostaria de vir à tribuna dessa casa no dia de hoje para enaltecer o governo do Estado pelo aumento que pretende fazer ao servidor público. Mas, infelizmente, deputado Gerson Claro, não posso fazer, porque o aumento que se pretende é de trabalho e não dos reajustes salariais que deixaram de ser feitos nos anos anteriores. As correções que esses servidores têm de direito e merecem, porque sequer corrigiu o índice inflacionário, as perdas salariais que os mesmos tiveram. E aí o governo do Estado, no seu segundo mandato, quer mandar para essa Casa de Lei, vai encaminhar para essa Casa de Lei o plano de demissão voluntária e quer fixar por decreto o aumento da jornada de trabalho de 30 horas semanais para 40 horas. Primeiro, deputado Lídio Lopes, que vem com um argumento que eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que isso é igual à questão cota zero. Baixa a cota zero sem estudos, científico, técnico, sem números, sem ouvir os setores, os segmentos. Agora diz que quer aumentar a jornada de trabalho para poder economizar. Eu acho que se ele falar que quer aumentar a jornada de trabalho até para dar eficiência ao atendimento, que no período da tarde um prefeito, um vereador, o setor da sociedade vai ao Parque dos Poderes ou nos setores públicos para ser atendido e como é 6 horas diárias, não consegue ser atendido, até se justifica. Mas falar que é para conter gasto, como assim conter gasto? Vai aumentar a conta de luz, vai aumentar a conta de água, vai aumentar vai ter uma acréscimo de material de expediente. Então, eu não vejo como é para conter gasto. Pelo contrário. E aí me traz, paralelamente, o aumento da jornada de trabalho, o PDV. PDV esse, senhores deputados, que nos mandatos anteriores nós vimos que não funcionou. Pelo contrário, desestruturou famílias, desempregou famílias, contribuiu para que aquele servidor que estava num momento difícil financeiramente e achando que era uma boa oportunidade, uma boa saída, entrou, assinou, pegou lá uma migalha, gastou, ficou desempregado. Permite uma parte, com todo respeito à palavra, que eu acho que não devia falar aqui na tribuna dessa casa, lascados. Foi isso que os governos anteriores fizeram e agora o Reinaldo quer fazer com os servidores. Vossa Excelência está se antecipando uma coisa que nem aconteceu. Primeiro que
o governo começou a discutir com os servidores, ainda com as categorias, a implantação do PDV. E o próprio programa já diz, programa de demissão voluntário, sai quem quer. Não é imposição, é livre, espontânea pressão, deputado. Eu sou servidor público efetivo do Estado e já acompanhei esse processo. Já teve outros programas e muitos saíram, quiseram sair. Agora, que ficaram no prejuízo. O que acontece hoje? Hoje nós não podemos deixar de discutir o sistema que está acontecendo, que não é hoje Mato Grosso do Sul, não é o Brasil, é mundial, que é a questão da estabilidade do servidor público. Por quê que nós precisa se discutir isso? Porque as máquinas públicas estão inchadas, chegaram no limite que não tem mais como trabalhar. É município, é Estado e é o governo federal. O serviço público está inchado, precisa fazer contenção. Talvez o governo tenha errado na expressão de dizer o seguinte, é para economizar, né, os gastos. Não é porque quando você coloca 8 horas, tem que ter a jornada de 2 horas de descanso, transporte do servidor, mas o programa, se saírem funcionários, se forem para o programa de demissão voluntária, obviamente que vai enxugar a máquina, vai ter para o limite prudencial, que é o limite do gasto público da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso precisa ser feito. E, obviamente, com essa demissão voluntária, automaticamente o Estado passa a economizar e passa a fazer realmente uma condição de despesa no Estado. A minha fala vai na linha da manifestação do deputado Lídio Lopes, porque quando ouvi a manifestação de Vossa Excelência, pensava realmente que Vossa Excelência estava trocando o V pelo O, né? É voluntária por obrigatório, não é plano de demissão obrigatório. Evidente que a manifestação de Vossa Excelência é procedente no sentido do funcionário, do servidor se acautelar. O plano de demissão voluntária ela é importante para aquele funcionário que já fez um planejamento ou vem planejando deixar o Estado, deixar o serviço público, porque ele vai montar um negócio, porque ele tem uma oportunidade melhor dentro do mercado. Então, o plano de demissão voluntária, ela vem ao encontro dessa vontade. O plano de demissão voluntária, hoje de manhã eu dava uma entrevista na FM Capital e dizia isso. Para aquele servidor que olha o volume e diz, eu vou comprar um carro novo, vou pagar as minhas contas aqui que eu tenho no banco e vou entrar no mercado de trabalho, são 12 milhões de desempregados. Então, evidente que o servidor, ele precisa de dialogar com a família, com a esposa, com o esposo, com a filha, com o filho, e ponderar a sua atitude. Quero dizer para o senhor que aqui está um deputado que já fez uma demissão voluntária. Eu já fui um servidor público concursado, fui professor e não precisou de plano de demissão voluntária para me sair. No momento que eu enxerguei que na iniciativa privada eu podia buscar condições de vida melhor, eu tomei a decisão de sair do meu concurso, assim como já trabalhei contratado pelo Estado como professor por mais de 12 anos, e isso acho que como normal. O que nós temos que prestar atenção é de não pegar a exceção e tornar regra. Nós não vamos construir um Estado, o governo, como o senhor disse, o governo anterior ou o governo atual. Nós temos que pensar um Estado para as próximas gerações. De fato, há um desequilíbrio orçamentário no Estado de maneira geral. Há um desequilíbrio na União. E o servidor público, se nós pegarmos a lei de responsabilidade fiscal, os limites, de fato, há um inchaço da máquina pública e alguns passos têm que ser cumpridos para poder buscar esse equilíbrio. E também nós não podemos negar que não é regra que todo servidor que sai na demissão voluntária vai ficar passando fome. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.